A história que nos contam sobre os cavaleiros é repleta de heroísmo e nobreza, guerreiros em armaduras reluzentes, defensores dos fracos, pilares da sociedade medieval. Mas e se essa imagem idílica não passar de um mito bem construído? Os historiadores insistem em repetir essa narrativa, ignorando as inconsistências gritantes que saltam das páginas das crônicas antigas. Como explicar, por exemplo, que esses supostos heróis passavam dias, às vezes semanas, enclausurados em armaduras de metal, quando reconstruções modernas provam que até os mais preparados mal conseguem suportar algumas horas? O corpo humano não foi feito para isso. O atrito constante causa feridas, o calor torna-se insuportável, os movimentos ficam limitados. No entanto, em vez de questionar, os acadêmicos simplesmente repetem o que sempre foi dito: era assim que se fazia. Mas será que essa justificativa basta? Ou estamos diante de algo que desafia toda a lógica humana? Vamos além. As tradições cavaleirescas escondem peculiaridades que beiram o absurdo quando analisadas com olhares críticos. Os códigos de honra e as regras de batalha não fazem sentido do ponto de vista militar. Porque a morte de um único cavaleiro significava a derrota de todo um exército. Em guerras convencionais, a perda de um comandante é um golpe duro, mas não o fim do combate. Porém, nas crônicas medievais, basta que um cavaleiro seja abatido para que suas tropas depusessem as armas imediatamente e, mais estranho ainda, passassem a servir ao vencedor, como se não lutassem por uma causa ou território, mas apenas pela figura dentro daqueles metais. Outro detalhe intrigante: somente outro cavaleiro podia capturar ou ferir um par. Soldados comuns nem ousavam tocá-los, como se houvesse uma barreira invisível. Essa regra era tão rígida que, mais tarde, os cavaleiros foram substituídos por estandartes e a perda de uma bandeira, um simples pedaço de tecido, também selava a derrota. Que lógica há nisso? Por que um exército inteiro se renderia por causa de um símbolo? E as batalhas? Os confrontos entre cavaleiros podiam durar horas, até dias, enquanto os exércitos permaneciam parados, observando. Nenhuma estratégia elaborada, nenhum movimento tático, nenhuma manobra de flanqueamento, apenas o duelo de algumas figuras envoltas em metal, cujo desfecho decidia o destino de milhares. Isso se parece com guerra ou com um ritual esquecido, cujas regras nós simplesmente não entendemos mais. Agora, imagine a vida cotidiana desses homens. Dizem que usavam suas armaduras quase sem tirar, mesmo fora de combate. Mas como? Experimentos atuais mostram que, mesmo os mais treinados, em poucas horas dentro de uma armadura completa sofrem com superaquecimento, desidratação e exaustão extrema. E os cavaleiros, supostamente, não apenas caminhavam, mas lutavam, dormiam e viviam dentro daquele invólucro de metal. Há relatos de que jogavam água pelos elmos para se refrescar, mas isso só pioraria a situação. A água infiltraria sob as placas, encharcando as roupas, criando um ambiente perfeito para fungos e infecções. Em uma época sem antibióticos, esse seria um caminho certo para a sepse e a morte em semanas. E os castelos? Aqueles casarões de pedra úmidos, sombrios e cortados por correntes de ar gelado mais parecem masmorras do que residências de nobres. Dizem que alguns cavaleiros dormiam em pé, apoiados nas paredes. Mas o corpo humano não se recupera em condições assim. Será que, então, quem usava aquelas armaduras não precisava descansar como nós? Quanto mais se examina os detalhes, mais claro fica: o comportamento e a própria aparência dos cavaleiros não se encaixam no que conhecemos sobre a natureza humana. Observe as gravuras medievais, eles são retratados como seres completamente encapsulados em metal, sem uma única abertura, sem rosto, mãos ou qualquer traço de humanidade visível. Não são armaduras, são carapaças, como se escondessem algo que não deveria ser visto. E falemos da resistência deles. Historiadores modernos atribuem sua suposta invulnerabilidade a treino e força de vontade. Mas há limites biológicos que nem mesmo a disciplina mais rígida pode superar. Como sobreviver anos com o metal raspando a pele, o suor e o sangue apodrecendo sob as placas, sem sono reparador? Qualquer pessoa nessas condições sucumbiria a infecções, insolação ou simples esgotamento. E o mais curioso, se fossem realmente humanos, por que não eram temidos como monstros? Afinal, agiam como entidades silenciosas, quase indestrutíveis, imunes a ferimentos que matariam qualquer homem comum. Em outra época, uma multidão medieval os teria linchado, acusando-os de bruxaria ou possessão demoníaca.
No entanto, eram reverenciados, obedecidos, intocáveis. Por quê? Talvez porque, sob aquele metal, houvesse algo que instintivamente aterrorizava e fascinava os homens. Analise a estrutura das armaduras, e a dúvida só aumenta. Muitos elmos têm uma abertura no pescoço tão estreita que seria impossível passar uma cabeça adulta. Qual o sentido de um design assim, se ele é impraticável e perigoso? E aqueles discos metálicos ondulados ao lado das orelhas, sem função aparente? Não protegem, não reforçam, apenas sobram, como enfeites inúteis que, em combate, poderiam facilitar que o inimigo agarrasse o elmo. As placas dos ombros de algumas armaduras são tão rígidas que bloqueiam o movimento natural do braço para frente. Tente estender a mão com o ombro imobilizado por metal, é quase impossível sem contorcer todo o corpo. Como, então, esses guerreiros lutavam? E os sapatos? Em certos modelos, falta até a parte do calcanhar, deixando o pé pendurado. Como andar, muito menos correr ou montar a cavalo, nessas condições? As armaduras tardias são ainda mais bizarras, surgem portinholas nas canelas, a qualidade da rebitagem piora, as juntas ficam mais grosseiras. Parece que os artesãos já não sabiam para que serviam aquelas peças e apenas copiavam modelos antigos, cujo propósito original se perdeu no tempo. As crônicas medievais estão cheias de relatos que os historiadores modernos descartam como lendas ou exageros. Mas e se houver verdade por trás dessas histórias? Há inúmeros registros de cavaleiros que continuavam lutando mesmo depois de decapitados. Gravuras dos séculos X e X mostram corpos em armadura avançando, enquanto os vencedores os arrancam das placas como se, dentro daquele metal, houvesse algo que não obedecia às leis da vida e da morte. E não são apenas contos populares, até crônicas oficiais descrevem cenas em que um cavaleiro, já sem cabeça, ainda desferia 3 golpes com a espada antes de cair. Esses relatos são especialmente frequentes nas cruzadas, onde cronistas europeus, geralmente sóbrios, registravam com espanto como os guerreiros sarracenos encapuzados em metal não sangravam mesmo quando transpassados por lâminas. Será que, sob aquelas placas, não havia homens, mas algo que a história preferiu esquecer? Até as fontes árabes, geralmente tão precisas em seus relatos, e com descrições semelhantes, porém, dessa vez, são os cavaleiros francos que recebem o epíteto de andemônios de ferro, seres que não conheciam dor nem cansaço. Historiadores modernos se apressam em atribuir essas passagens a exageros poéticos ou erros de tradução. Mas aqui surge a pergunta inevitável: por que, em culturas tão distintas e separadas por oceanos de desconfiança, as mesmas metáforas insistem em retratar a mesma anomalia? Guerreiros encapuzados em metal que não sangravam, não gritavam e cujos movimentos desafiavam a anatomia humana. O que temos, na verdade, não são coincidências, mas um padrão perturbador. Ao reunirmos os fragmentos dispersos, crônicas medievais, ilustrações em manuscritos, relatos de batalha e até lendas populares, emerge um quadro que desafia tudo o que pensávamos saber. Esses cavaleiros não agiam como soldados de elite. Agiam como algo que não deveria existir. Eles lutavam por dias sem descanso, como se o esgotamento físico simplesmente não se aplicasse a eles. Suas armaduras, analisadas com lentes modernas, revelam proporções impossíveis para um corpo humano, articulações reforçadas além da necessidade, espaços internos que não correspondem à estrutura óssea de um homem. E o mais intrigante, quando um deles caía em batalha ou era capturado, o curso do conflito mudava instantaneamente, como se sua presença fosse o eixo de um mecanismo maior. Não comandantes, mas peças-chave de um sistema que, uma vez removidas, faziam o restante desmoronar. As miniaturas medievais os retratam como figuras sem rosto, silhuetas metálicas sem traços humanos, apenas a sugestão de uma forma por trás do aço. As crônicas falam de uma resistência sobre-humana, ferimentos que não os detinham, membros decepados que continuavam a se mover. Até sua morte era descrita de maneira ritualística, como se não se tratasse de um fim orgânico, mas de um protocolo de desativação. Cortar-lhes a cabeça não era matar um homem, era quebrar o selo de algo que nunca foi vivo no sentido que conhecemos. Tudo isso nos leva a uma hipótese radical: e se, sob aquelas placas de metal, não havia homens, mas construções? Mecanismos movidos por uma tecnologia perdida, ou talvez entidades de outra natureza, disfarçadas sob a aparência humana apenas o suficiente para se infiltrarem em nosso mundo. A história oficial prefere ignorar essas inconsistências, atribuindo-as a licenças artísticas ou ao misticismo da época.
Mas os fatos persistentes, repetidos em demasiadas fontes, em demasiados séculos, não podem ser descartados como mero folclore. O mito do cavaleiro medieval, tal como nos foi ensinado, desmorona sob o peso das evidências. E se estivermos diante de uma das maiores omissões da história? De uma verdade tão inconveniente que foi apagada dos registros, livem apenas rastros em relatos que, por séculos, foram lidos como alegorias? Se essa possibilidade abalou sua visão da história, compartilhe este vídeo. Quer mergulhar mais fundo nos mistérios que o passado esconde? Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a próxima revelação pode reescrever tudo o que você acredita saber.